Seguindo, galera, com nossa sequência de questões, no total serão 50, beleza? Vamos trabalhar. Vamos lá. Faça essa questão, dê pausa. Pronto, vamos lá. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à nacionalidade e aos direitos políticos, julguem o item que segue, tendo como referência as disposições da Constituição Federal. Dependem de decisão judicial com trânsito em julgado. Vamos pintar aqui o que foi que ele falou. Depende de decisão judicial com trânsito em julgado, a suspensão das atividades. O que ele está pedindo? A suspensão das atividades de associações que tenham praticado alguma ilegalidade. E aí, galera, o gabarito verdadeiro ou falso? Gabarito está falso. Está falso. Professor, por que o gabarito está falso? Muito simples. Para dissolver a associação, é necessário trânsito em julgado para dissolver, ou seja, para extinguir a associação. Pessoal, o trânsito em julgado realmente é necessário porque vai ser uma decisão definitiva. Então, para você dissolver uma associação, é necessário trânsito em julgado. Porém, o que é que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo a suspensão. Então, para suspender uma associação, que é algo de caráter mais urgente, alguma necessidade, algo que urge, certo? Então, para suspender, não precisa trânsito em julgado. Então, no caso aqui, a associação está realizando uma atividade com alguma ilegalidade. Então, a associação ela está realizando alguma atividade ilegal, alguma atividade ilícita. E para suspender essa atividade ilícita é algo urgente, é necessário o quê? Apenas uma decisão judicial, não precisa de trânsito de julgado. Como eu falei, trânsito de julgado é para dissolver a associação. Onde é que está isso, professor? Constituição Federal, claro, né? A nossa fonte. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Aí a gente vai pegar aqui. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas com o que, galera? Trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado. E, vou pintar de outra cor. E as atividades suspensas por decisão judicial. Por decisão judicial. Certo? A redação da Constituição Federal não ajuda. Você pode observar que a redação é meio confusa. Só que assim, a gente traduziu aqui, o azulzinho, atividade suspensa por decisão judicial. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas com o trânsito em julgado. Beleza, galera? Então, essa questão já era. Parabéns para quem acertou aí, né? Vamos trabalhar, sem muita enrolação. Seguindo, podem ler, dê pause aí. Vamos embora. No que concerne os direitos e deveres individuais e coletivos, à nacionalidade e aos direitos políticos, julgue o item que se segue, tendo como referência as disposições da Constituição Federal, sempre. Situação hipotética. Em 2010, João foi naturalizado brasileiro, certo? Então, em 2010, João foi naturalizado brasileiro. Em 2012, ele se envolveu em um tráfico ilícito internacional de entorpecentes. Então, recapitular. Primeiro, em 2010, João foi naturalizado brasileiro. Então, 2010. Logo após a naturalização, quando, galera? Em 2012, ele se envolveu em tráfico ilícito de entorpecentes. Devido a essa infração penal, determinado país requereu sua extradição. E aí, verdadeiro ou falso? Nessa situação, o pedido deverá ser negado, uma vez que a Constituição Federal veda a extradição de brasileiro. E aí, verdadeiro ou falso? Questão está falsa. Professor, por que essa questão está falsa? Porque é o seguinte, se você for brasileiro naturalizado, se você cometer tráfico ilícito de entorpecentes antes ou após a naturalização, você pode ser extraditado. Professor, se fosse um brasileiro nato não pode, em hipótese alguma, ser extraditado. E aqui, ele foi naturalizado em 2010, acompanha aqui no quadro. Ele foi naturalizado em 2010, certo? Ele era estrangeiro, foi naturalizado em 2010 e se envolveu em tráfico de entorpecentes após a naturalização em 2012. Só que tem um detalhe, tráfico internacional de entorpecentes, tráfico de entorpecentes, antes ou depois da naturalização, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Então, questão falsa. Vamos para a Constituição Federal. Sempre, né? Vamos para a Constituição Federal. Vamos lá.
Nenhum brasileiro, acompanha lá, nenhum brasileiro, olha bem, nenhum brasileiro tem um nomezinho nato aqui, certo? Tem um nomezinho nato aqui, implícito. Tá lá. Nenhum brasileiro nato será extraditado. Salvo, agora sim, salvo o naturalizado. Então, nenhum brasileiro nato será extraditado. Salvo quem? O brasileiro, vou pintar aqui, brasileiro naturalizado. E quais são as hipóteses que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Em caso de crime comum, primeira hipótese, crime comum. Pronto, beleza, professor, crime comum. Então quer dizer crime comum, matar, roubar, qualquer tipo de crime, em geral, crime comum. Então se ele cometer um crime comum, brasileiro naturalizado cometer um crime comum, ele pode ser extraditado? Pode. Qual é o lapso temporal? Praticado, vou pintar até de outra cor aqui, praticado quando, galera? Antes da naturalização. Antes da naturalização. Então, quer dizer que o camarada era estrangeiro, ele cometeu um crime antes da naturalização, se naturalizou, então, de repente, o que? Aconteceu o que? O julgamento. Então, o crime foi praticado antes da naturalização, crime comum. Então, se ele praticou antes da naturalização crime comum, ele pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado que cometeu crime comum após a naturalização pode ser extraditado? Não pode. Crime comum. Seguindo. Ou comprovado, agora sim a nossa questão, envolvimento em, vou pintar de azul, é melhor, em tráfico ilícito de entorpecentes. Sim, cadê aqui o lapso temporal? Tráfico ilícito de entorpecentes. Cadê o lapso temporal? Não tem lapso temporal. Então, o que é que a gente entende? Antes da naturalização ou após a naturalização, tráfico ilícito de entorpecentes, o brasileiro naturalizado, nato jamais, naturalizado pode ser o que, galera? Extraditado. Beleza, galera? Vamos seguindo. Próxima questão. Madeirada. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Melhor, dê pausa aí. Vamos embora. Toda vez que eu iniciar uma questão, eu vou sair da frente rapidamente. É o tempo que você dá o pause, faz sua questão e a gente volta, beleza? Fiquem ligados nisso daí. E façam as questões antes, né? Para saber o erro de vocês, para saber como é que está o nível de vocês. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julguem o item que se segue. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Então, professor, quer dizer que direitos, vou pintar aqui, direitos e garantias fundamentais poderão ser de pessoa jurídica? Certo ou errado? Questão está correta. Vamos pontuar aí. O que foi que ele disse? Embora não haja menção expressa, está expresso na Constituição Federal, claramente lá. Se você for ler o artigo 5º todinho, você vai ver lá? Não. Por quê? Não há menção expressa. Então, se não está expresso, está o quê? Implícito. A sua interpretação do artigo 5º, você vai descobrir isso. Se não está expresso, é necessária a sua interpretação, leitura de doutrina, enfim. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição, determinados, outra coisa, determinados, ou seja, ele pontuou, alguns direitos e garantias fundamentais serão estendidos à pessoa jurídica. Determinados, ou seja, alguns direitos e garantias fundamentais poderão, ainda tem um poderão, olha que ele está bem amarradinho, determinados, poderão, está tudo amarradinho. Ele está deixando as hipóteses que, enfim, ele limitou, ele não deixou em aberto. Determinados poderão ser estendidos a pessoas jurídicas. Claro, pessoal, tem vários, direito à propriedade, direito à imagem, direito à propriedade, direito à imagem, tudo isso está no artigo 5º. Então, esses direitos são estendidos à pessoa jurídica. Aí você tira o quê? Vida, enfim, vários outros que liberdade não existe, certo? Mas alguns determinados poderão. Gabarito corretíssimo, corretíssimo. Próxima questão. A respeito dos direitos e garantias fundamentais... Caneta, Rani. A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecido na Constituição Federal de 88, julguem o item a seguir. Vamos lá. Façam aí. Vamos embora. Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatário, de novo, os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários os brasileiros naturalizados
Aí tem um não aqui, ó. Opa, vamos ver esse não aqui. Vamos ver se esse não faz sentido. Não. Se destinatários não se aplicando aos estrangeiros. Não se aplicando aos estrangeiros. E aí, galera? Certo ou errado essa questão? Questão 4. Questão falsa, galera. Tá tranquila, questão facílima essa questão que tem aqui. Ele está dizendo que os direitos e garantias fundamentais têm como destinatário brasileiro nato ok, naturalizado ok, não se aplicando aos estrangeiros, está falso. O artigo 5º, logo no início, no caput, fala brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro. Imagine que o estrangeiro está aqui no Brasil, certo? Passeando em férias. Aí esse cara não tem direito à vida. Mesmo que não tivesse lá no artigo 5º, ele não tem direito à vida. Claro que tem, né, pessoal? Foi só uma questão de extensão aí do raciocínio. Vamos confirmar lá no artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros. Se ele botou brasileiro, botou genérico, naturalizado. E aos estrangeiros. É uma questão, um errinho antigo aqui, residente no país. Aí ele fala que é residente no país, então ele está limitando. Claro que está falso, né? Quer dizer que se o cara é estrangeiro, está passeando aqui, não vai ter direito? Claro que tem, né, galera? Então, questão eliminada. Vamos trabalhar, vamos embora. Próxima questão. Considerando a teoria, vamos lá, façam aí a questão. Pronto. Considerando a teoria dos direitos e garantias fundamentais, julguem os itens a seguir a respeito das determinações escritas no texto constitucional brasileiro. Vamos lá. Número 1. Próxima. Apenas os direitos individuais, aí no caso aqui, 1, 2, 3, 3 possibilidades, né? 3 alternativas ele está dando e aqui está dando a alternativa correta. Vamos de 1 em 1 para ver qual que está correta, que vocês já têm um gabarito de vocês. Apenas os direitos individuais explícitos, olha, apenas, aí você já se liga logo aí, hein? Falou apenas, os direitos individuais explícitos, são garantidos pela Constituição Federal, não sendo admitida a invocação de direitos constitucionais implícitos. E aí, galera, está certo ou errada? Essa está falsa. Essa aqui está falsa, totalmente falsa. Por quê? Ele está dizendo que apenas os direitos explícitos. O que é explícito? Os que estão escritos. Os que estão necessariamente inscritos na Constituição Federal. Apenas os direitos individuais explícitos são garantidos pela Constituição. Não sendo admitida, pintar aqui o não, outro erro aqui, não sendo admitida invocação de direitos constitucionais implícito. E aí, o que é um direito constitucional implícito? Direito constitucional implícito é o contrário de explícito. Explícito é o que você está vendo, está explicitado. E implícito é algo oculto, que pode estar na legislação federal, pode estar num tratado, pode estar na convenção. E aí, esses direitos no Brasil são adotados? Claro. Se você invocar direitos constitucionais que não estão na Constituição Federal, claro que você vai ter direito, se o Brasil for seguidor. Então a questão está falsa por isso daí. Vamos para a fundamentação. Artigo 5º da Constituição Federal. Os direitos e garantias expressos na Constituição, aqui expresso, vou até pintar aqui expresso, que é o mesmo que explícito, não, eu vou pintar, aqui tem que pintar, não, tamanho do mundo, vou deixar aqui, bem visível, não excluem outros decorrentes do regime e princípios por ela adotados, ou, como eu falei, tratado internacional, em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, se tiver tratados internacionais, direitos humanos, enfim, qualquer legislação que o Brasil seja parte, você pode acionar eles para utilizar os seus direitos. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Seguindo. Então a primeira está falsa. Número 2. Admite-se a possibilidade de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda constitucional. Então ele está dizendo que um tratado vai ter força de emenda constitucional, desde aí, condição, né? Desde que, ele botou uma condicionante aqui, né? Desde que, observado o procedimento específico e qualificado para sua aprovação. E aí, galera, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, claro que está verdadeiro. Admite-se possibilidade de tratado de convenção internacional sobre direitos humanos por terem força de emenda constitucional, desde que, para o tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos ter
ter força de emenda constitucional é necessário o quê? É necessário procedimento específico e qualificado de aprovação próprio de emenda constitucional para que ele possa ter essa força. Verdadeiríssimo. A 2 está verdadeira. Onde é que está isso? Vamos lá olhar na Constituição. Os tratados e convenções internacionais sobre, lembrando que, vou até pintar aqui para ficar mais fácil, sobre direitos humanos, certo? Que forem aprovados. Aí ele vai falar as condições da emenda constitucional, né? Forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes, olha aqui a palavrinha-chave, equivalentes ao que, galera? Tranquilidade total, né? Emenda constitucional. Beleza, galera? Tranquilidade? Vamos voltar. Vamos voltar para a nossa questão. Então, a 1 falsa, a 2 verdadeira, vamos agora para 3. A livre manifestação do pensamento deve ser ampla. Então, aqui tem 2 comandos, certo? Sempre que possível, divida suas questões, divida em comandos. Primeiro comando, tá certo? A livre manifestação do pensamento deve ser ampla. Eu sei que a Constituição Federal coloca livre, mas ampla, tudo bem. Então, o primeiro comando está correto. Vamos agora para o segundo comando. Sendo protegido o anonimato. Falso, totalmente falso. Vou até pintar aqui para você. Protegido não. O que é que a Constituição Federal, marcar um X aqui. O que é que a Constituição Federal diz? Sendo vedado o anonimato. Então a 3 está falsa. O anonimato ele é vedado, é livre você manifestar sua opinião, sua manifestação do pensamento, enfim. Mas é proibido o anonimato. Falou, tem que assumir o que você falou, beleza? Então, a 1 e a 3, vamos ver na Constituição Federal, né? Não vamos deixar de conferir lá para a gente reforçar mais o conhecimento da gente. É livre a manifestação do pensamento. Lá era o quê? Ampla. Lá está falando que era ampla. Mas livre, certo? Nesse contexto aqui. E sendo o quê? No finalzinho, vedado. Sendo proibido o anonimato. Lá ele está dizendo que o anonimato era permitido. Beleza, galera? Então, vamos agora ver o gabarito, né? Vamos ver agora qual letra ficou. A 1 e a 3 estão falsas. A 2 está correta. A letra A, não. A letra A, não. A letra B, admite-se. Gabarito, letra B de bola. Apenas o item 2 está correto. Beleza, galera? Vamos embora. Vamos trabalhar. Próxima questão. Próxima questão. Façam. Vamos lá. Considerando o dispõe da Constituição Federal, enfim, o enunciado geralmente repete. Julguem do que se segue. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, independente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso. Deixa eu pintar aqui. Desde que não frustre outra reunião, então já é uma condição, não frustrar outra reunião, todos podem reunir-se pacificamente em local aberto ao público. Outra característica, independente de autorização, beleza? Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Questão o quê, galera? Corretíssima. Questão está verdadeira. A questão está corretíssima. Por quê, galera? Ele colocou os tópicos bem pontuadozinho aqui. Primeiro, para você pode se reunir em local aberto ao público, pode, sem arma, tal, desde que não frustre a reunião anteriormente convocada, local aberto. Não precisa de autorização, você precisa avisar, mas pedir autorização não. Avisar é uma coisa, vai ter. E autorização, posso ir, sim ou não. Avisar, você está dizendo que vai. Autorização, condicionante. Então não tem essa condicionante. Primeiro, não frustrou outra reunião. Segundo, não precisa de autorização. E terceiro, você pré-avisou. Então a questão está corretíssima. Vamos para a próxima. Vamos ver agora na Constituição Federal. Vamos ver na Constituição Federal, né? Todos podem reunir pacificamente, sem arma, local aberto ao público, independente de autorização, não frustrar outra reunião convocada para o mesmo local,
sendo necessário apenas aviso prévio. Então são 6 condicionantes. Primeira, pacificamente. Segunda, sem arma. Terceira, local aberto ao público, as condições. Quarta, não precisa de autorização. Quinta, não frustrar outra reunião que foi convocada naquele mesmo local. E aviso prévio. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima questão. Façam aí. Epa. Façam a questão aí. Vamos embora. Essa aqui é grande, né? Pronto. Façam aí agora. Pode ser que não tenha visto da primeira vez. Vamos trabalhar. 02. Inciso número 1. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o interseguir com a Constituição Federal. Vamos lá. O direito à liberdade de reunião é garantido pela Constituição Federal, desde que forma pacífica, beleza, sem armas, beleza, local aberto ao público e mediante prévia autorização. Aí não, né? Autorização não. Você tem que informar. Você não precisa de autorização. Então, prévia autorização está falso. A número 1 está falsa, beleza? Que a gente já pode usar. Vamos começar a usar umas técnicas aí, né, galera? Vamos ser práticos, né? Se a número 1 já está falsa de certeza, o que é que você faz? Na letra A tem 1, eliminou. Na letra B tem 1, eliminou. Pronto. Então ficamos com C, D e E. Continuando. 2. As atividades das associações podem ser suspensas por decisão judicial. Vamos fazer em bloco. As atividades das associações podem ser suspensas por decisão judicial. Até aqui, certo ou errado? Até aqui está correto. Vamos botar um certinho aqui. Seguindo, mesmo que ainda não tenha ocorrido trânsito em julgado. Claro, para suspender basta uma decisão judicial. Trânsito em julgado é para dissolver as associações. Então a 2 está correta. Beleza? A 2 está correta. Vamos para a próxima. 3. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, usufrui de impenhorabilidade no que se refere ao pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Essa questão está corretíssima. 3. Daqui a pouco a gente olha. O brasileiro naturalizado não poderá ser extraditado. Para aí, vamos fazer uma pausazinha. De novo. O brasileiro naturalizado não poderá ser extraditado. E aí, certo ou errado? A princípio o brasileiro não poderá ser extraditado. O brasileiro o quê? Brasileiro nato. O brasileiro naturalizado não pode ser extraditado? Pode sim. Claro que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Ele falou que não. Então aqui já está errado. Vamos seguir. O brasileiro naturalizado não pode ser extraditado, ainda que tenha cometido crime comum antes de ter adquirido a nacionalidade brasileira. Falsa. Então, quais são as questões corretas? 2 e 3. Gabarito 2 e 3. A 2 e 3. Letra C. Letra C. Beleza, galera? Agora vamos confirmar uma por uma na Constituição Federal. Primeira, direito de reunião. Já falamos, né? Todos podem reunir-se pacificamente, sem arma, local aberto ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido avisar e não pedir autorização. Próxima. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que, olha a condição aqui, viu? Pequena propriedade rural, condição, viu? Condição. Pequena propriedade rural, desde que seja trabalhada pela família. Se ela for trabalhada pela família, que é uma condição, aí sim, não será objeto de quê? De penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei os meios necessários para financiar o seu desenvolvimento. Próxima. Nenhum brasileiro será extraditado. Brasileiro nato. Brasileiro nato. E naturalizado? Vai ser extraditado sim, depende do crime que ele cometeu e do tempo que ele cometeu. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado quando? Antes da naturalização. Ou comprovado envolvimento em tráfico de drogas em qual tempo? Antes ou depois da naturalização. Tranquilidade total.
Próxima questão. Sem respirar, sem descansar. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte. Próxima questão. Vou riscar aqui. Se um grupo de moradores do Cerrado brasileiro pretender fundar uma associação. Então, a gente já percebe que o assunto é associação. Façam aí. Beleza. Se um grupo de moradores do Cerrado brasileiro pretende fundar uma associação com o intuito de incentivar e promover a preservação do meio ambiente. Ponto. Beleza. Pode criar um grupo de associação para isso? Claro, né? Qualquer atividade lícita você pode criar associação. Imagine, você pode criar associação do que você quiser. Associação dos concurseiros do Brasil. Associação dos moradores da cidade de Penedo. De qualquer coisa pode criar associação. Desde que seja fins lícitos. Seguindo. Então, querem criar essa associação lá para preservar o meio ambiente. Continuando. Será indispensável uma autorização estatal prévia para funcionamento dessa associação. Questão está o quê, galera? Falsíssima essa questão, tá? Beleza? Questão está falsa. Por que está falsa, professor? Porque não precisa pedir autorização para criar uma associação. Se sua associação for para fins ilícitos e tiver na forma da lei, não precisa pedir autorização. Então essa questão está falsa. Vamos ver na Constituição Federal onde é que está dizendo isso. Vamos ver na Constituição Federal onde é que está dizendo isso. Vamos ver lá. A criação de associações na forma da lei, claro, sua associação tem que ser criada na forma da lei, beleza? A criação de associação e na forma da lei, a de cooperativa independe, olha aqui a palavra-chave, bem grande, independe. Independe de quê? De autorização e mais, viu? Ainda tem mais proteção legal, sendo proibido interferência do Estado em seu funcionamento. Beleza, galera? Então nem precisa de autorização e o Estado ainda não pode interferir. Claro que você tem que estar com atividade lícita. Se você fizer uma atividade ilícita, aí muda totalmente de figura. Beleza, galera? Tranquilidade? Vamos embora. Próxima questão. Vamos lá. O direito de resposta proporcional a um cidadão que tenha sido ofendido não impede o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem. E aí, questão certa ou errada, galera? O direito de resposta proporcional a um cidadão que tenha sido ofendido não impede o direito à indenização por dano moral, material ou à imagem. Questão está correta, questão está corretíssima. Por quê? Porque se você tem um direito proporcional ao direito de resposta, mesmo assim a Constituição Federal assegura a você a indenização. Porque o direito proporcional, o direito de resposta, é algo que lhe ofenderam a sua imagem, ofenderam a sua honra, algo que falaram mal de você. Então, você quer o direito de resposta para contradizer, exercer o seu contraditório do que foi falado, certo? Que não impede do seu direito a uma indenização por ter maculado a sua imagem, beleza? Então, o direito de resposta, a questão está correta. O direito de resposta proporcional ao cidadão que tenha sido ofendido não impede, correto, o direito a uma indenização por dano material, moral ou à imagem, beleza? O direito de resposta é algum assunto que falaram mal de você. Imagine que veicularam você num jornal de grande circulação que você era um bandido, certo? E no processo não tenha transitado em julgado, não tenha acontecido nada, e vincularam a sua imagem de ser um bandido. Então, a sua imagem foi extremamente prejudicada. Aí o que é que você pede no direito de resposta? Aquele mesmo jornal que prejudicou a sua imagem, ele vai dar o direito de resposta. Vai dizer que naquele dia que colocaram a sua pessoa como um bandido, aquele camarada não era bandido, foi um equívoco do jornal, pedido de desculpa, para deixar claro que você não fez aquilo ali. Isso é o direito de resposta. Beleza, sim. E o prejuízo material, moral à sua imagem? Também está combinado. Você também tem direito. Então você vai ter indenização, direito de resposta, somado a uma indenização material, moral ou à imagem. Beleza? Vamos para a Constituição Federal. Vamos para a Constituição Federal. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Que é o agravo? O dano que você sofreu, algo que prejudicou você. Então, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além, somado, além da indenização por dano moral,